Como é bom estar na presença do Senhor. Eu quero ler com os irmãos Mateus, abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Dentro de alguns minutos vamos participar da ceia do Senhor. E neste momento nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Mateus capítulo 26, vamos ler a partir do versículo de número 36. Um texto bem conhecido, bem falado, especialmente em culto de Santa Ceia. Mas a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã e sempre tem algo novo para nós. Ainda para ser justo, nas minhas considerações, sobrou também um tempinho, nós estivemos cooperando ali com o pastor Gonçalves, ele e a família estiveram lá na escola bíblica também, é próximo, e estivemos lá na congregação onde ele está pastoreando, e reencontramos vários irmãos, além dele e da família, também o Pedro, a Midian, irmão Severino, irmão Márcio, o Rodrigo, a Ariadne, enfim, vários irmãos aqui da igreja estavam lá no culto e mandaram saudações a toda a igreja. Quantos recebe, digo amém. Amém. Mateus 26, 36, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, e eis que é chegado o que me trai. Quantos podem dizer amém? Este mesmo texto, este mesmo assunto, lá em Lucas, abra sua Bíblia, Lucas Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, versículo 39 a seguir, conta a mesma história. Mas eu quero destacar o versículo 43. Quem achou, diga amém. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Se os irmãos lerem essa mesma história, Mateus, Marcos, Lucas, os irmãos verão este mesmo relato, mas alguns dão algum destaque que se torna importante neste momento, e um destaque é este:
quando diz aqui em Lucas, onde eu li, que apareceu neste momento um anjo do céu e confortava e confortou o Senhor Jesus. E eu quero falar com os irmãos sobre o seguinte tema: o Getsêmane de cada crente. Este é um culto que a gente deve lembrar sobre este episódio todos os meses, pelo menos uma vez por mês, a gente deve lembrar dessa história que envolve a crucificação de Jesus e os momentos que antecedem a sua crucificação. Na noite anterior, na quinta-feira, anterior à sua crucificação, Jesus manda os discípulos prepararem a Páscoa, e ali ele celebra com eles a última Páscoa, e ele também institui naquele momento a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela foi instituída por Jesus, e ela apresenta-nos um rito muito claro. É simples, mas é bem claro. Jesus, na ceia, ele apresenta o pão e também o suco da uva como os elementos que representam o seu corpo e o seu sangue, respectivamente. Então, esse ritual e esses elementos, eles precisam estar presentes no culto da Santa Ceia. Já falei várias vezes, mas é bom lembrar, não caia na conversa de alguém que diz que Santa Ceia ou Ceia do Senhor é algo comum e é para todos. Isso não é bíblico, e eu diria que isso, de certa forma, é até maligno, porque desvirtua o real sentido da ceia do Senhor, que não é para todos. E é claro que algumas expressões a gente não encontra na Bíblia, como Santa Ceia, mas quando chamamos de Santa Ceia ou de Ceia do Senhor, nós estamos dizendo que é um ato diferente dos demais. Uma ceia comum é algo que você faz com seus amigos, com a sua família. Agora, quando a gente se reúne para comer do mesmo pão, beber do mesmo suco da uva, não é uma reunião comum, mas é uma reunião sagrada, dedicada, consagrada a Deus. Por isso, ceia do Senhor, ou seja, uma ceia que é específica. Ela é do Senhor, ela não é minha, ela não é sua, ela não é propriedade da Assembleia de Deus, mas ela é do Senhor. Foi o Senhor Jesus que instituiu a ceia que nós chamamos de Santa Ceia ou Ceia do Senhor. E santa porque é consagrada, porque é separada, é diferente das demais ceias. E Jesus instituiu então a ceia naquela noite com os seus discípulos. Interessante também notar que Jesus não estava com toda a multidão que lhe seguia. Foi um momento íntimo, um momento de Jesus e os seus discípulos. Não foi um momento em que ele se reuniu com grandes multidões. Por exemplo, quando ele multiplicou pães e peixes, havia ali 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Provavelmente 10 a 15.000 pessoas reunidas com ele. Aquele não é um momento que se tornou um ritual para a igreja. É apenas um momento que Jesus realizou um milagre, e um milagre para todos que estavam ali, indistintamente. Se tinha 5.000, se tinha 10.000, todos participaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios, conforme diz a Bíblia. Outras ocasiões que Jesus se reuniu, como por exemplo no Sermão do Monte, ali uma grande multidão lhe ouvia. Todos desfrutaram, todos participaram daquele momento e daquele culto. Quando a gente trata da ceia do Senhor, na Bíblia, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, e depois Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele dá os detalhes disso. Nós encontramos ali Jesus reunido de forma particular com seus discípulos, com uma reunião fechada, no sentido de que não estavam presentes todos que seguiam a Jesus. Estavam presentes os discípulos de Jesus, aqueles que realmente faziam parte
do ministério de Jesus. Qual é a aplicação para nós hoje? A aplicação é que ceia do Senhor é para quem é discípulo de Jesus, para quem tem ligação com a igreja, para quem passou pelas águas do batismo e para quem segue a Jesus como os discípulos seguiam a Jesus. Então foi um momento íntimo, um momento de Jesus com seus discípulos. E ali Jesus instituiu a ceia, definiu os elementos, que é o pão, que é o cálice contendo o suco da uva. Ali Jesus, naquele culto, ele pregou. Jesus falou naquela reunião sobre diversos temas. Jesus falou sobre o amor, Jesus falou sobre a traição, Jesus falou sobre o Espírito Santo, Jesus falou sobre a volta dele. Foi um culto que começou ali naquele cenáculo que os discípulos encontraram e se reuniram com Jesus. E depois daquele momento inicial, a Bíblia diz que eles cantaram um hino. Então teve mensagem, teve ceia do Senhor, teve instrução, teve hino, cantaram um hino. E depois de cantarem um hino, diz a Bíblia que eles vão agora acompanhando Jesus para o Monte das Oliveiras, especificamente para o jardim do Getsêmani. E no caminho, Jesus continua falando com eles. Alguns dizem que no caminho Jesus, por exemplo, ministrou o que está em João capítulo 15, falando que ele é a videira e que nós somos os ramos que estamos ligados nele. Então foi nesse caminho do cenáculo até o Monte das Oliveiras, especificamente no jardim de Getsêmani, que Jesus estava ali dialogando com eles, ensinando, ministrando a palavra para eles. E quando Jesus chega no jardim do Getsêmani, Jesus então começa a enfrentar um dos piores momentos da sua vida. Uma das piores situações que Jesus enfrentou, fora a cruz, foi essa no jardim do Getsêmani. E Getsêmani, o próprio nome já dá a ideia de sofrimento, porque Getsêmani significa prensa de azeite. Era o lugar onde as azeitonas eram esmagadas para produzir o óleo, o azeite. Então, neste lugar onde as azeitonas são esmagadas, Jesus ali foi esmagado por uma dor profunda, por uma grande aflição, por um sentimento que algumas versões da Bíblia dizem que ele teve pavor. Jesus, neste momento, teve pavor. E o pavor que Jesus enfrentou, a dor que Jesus enfrentou, a aflição, evidentemente era por causa da cruz que ele deveria enfrentar no dia seguinte. E Jesus, antevendo aquela situação, ele tem então pavor, ele tem tristeza, ele tem angústia, e ele está com os discípulos neste lugar, lá no Getsêmani. E agora, o que é que Jesus faz? Jesus deixa os discípulos e separa apenas 3, para que esses 3 lhe acompanhem, conforme está no texto que nós lemos lá em Mateus, capítulo 26, versículo 37, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João. Veja que momento de aflição não é momento que você passa com muita gente do seu lado. É o momento em que você precisa selecionar muito bem quem estará do seu lado. Jesus tinha 12, neste exato momento, estava ali traindo, e os demais, Jesus, não sabemos a razão, talvez por afinidade, por intimidade, não teve assim a confiança de levá-los para que eles orassem com ele. Ele chama só 3, Pedro, Tiago e João, e a Bíblia diz que ele vai mais adiante para orar. E agora, neste momento, Jesus está enfrentando o seu Getsêmani. Assim como a azeitona era prensada ali, em uma espécie de um pilão, Jesus agora começa a ser prensado, emocionalmente, espiritualmente, porque para quem é aluno da escola dominical sabe, está aprendendo exatamente nesse trimestre, que Jesus, 100% homem, e ele passou
todas as agruras que nós passamos. Jesus enfrentou tristezas, Jesus chorou, Jesus enfrentou dores físicas, dores emocionais. Jesus passou por momentos muito difíceis, e um deles é este. Ali ele está sendo prensado, está sendo pressionado ao extremo, e essa pressão foi tão extrema que a Bíblia diz que ele começou a suar sangue, gotas de sangue, algo extremamente doloroso. Isso fala para todos nós que, assim como Jesus enfrentou este momento de tristeza, de aflição, em decorrência da cruz que ele enfrentaria logo adiante, nós também enfrentaremos o nosso Getsemane. Jesus não foi poupado. Veja o que diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, e o versículo de número 32, falando aqui sobre o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 32, diz assim a palavra de Deus: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? O Pai não poupou o Filho, o Pai não poupou Jesus, o nosso Senhor. Ele foi entregue ao sofrimento, ele foi entregue à dor, ele enfrentou as suas aflições, e ele disse para nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. O que Jesus estava dizendo é que, assim como ele enfrentou o seu Getsemane, nós também enfrentaremos o nosso Getsemane. O Getsemane de cada crente pode ser uma doença que você vai enfrentar, e você não está livre disso, nós não estamos livres disso. O evangelho verdadeiro, genuíno, não apresenta para nós uma mensagem falsa, dizendo que nós estamos livres de todas as enfermidades. Não, nós podemos enfrentar o nosso Getsemane, que pode ser, como disse, uma doença, pode ser uma perda, alguém que perde um ente querido, o esposo ou a esposa, filho, pai. Pode ser também o seu Getsemane uma tentação, algo que está te afligindo e você tem lutado para superar, para vencer. O nosso Getsemane pode ser qualquer coisa que tira o nosso ponto de equilíbrio, que mostra-nos o quão humanos nós somos, e o quão fracos nós somos, e o quão dependentes de Deus nós somos. Em seu Getsemane, Jesus teve a sua humanidade exposta. Aquele Jesus que andou sobre as águas do mar, sobre as ondas, aquele Jesus que deu vista aos cegos, aquele Jesus que levantou paralíticos, aquele Jesus que multiplicou pães e peixes, aquele Jesus que deu ordem para o peixe e ele liberou moeda para pagar imposto, aquele Jesus que realizou tantas obras maravilhosas, agora ele está exposto. Ele é o Jesus frágil, ele é o Jesus que está chorando, ele é o Jesus que está sofrendo, ele é o Jesus que está abatido, ele é o Jesus que não está suportando a sua dor. Ele é o Jesus, como disse, que tem a sua humanidade agora exposta naquele Getsemane. E nós, assim como Jesus, devemos entender que passaremos por esses momentos também. Não tem super crente, não tem super pastor, não é porque a gente está aqui em cima, sentado aqui, não é porque a gente usa o microfone, porque a gente prega, ensina, ou porque canta, porque rege, porque lidera, que nós estamos isentos disso. Pelo contrário, é bem possível que nós somos ainda mais alvos disso, porque o inimigo quer nos jogar no chão. Naquele Getsemane, Jesus estava lutando, e lutando para ficar em pé, para não se entregar aos seus desejos, à sua vontade. E quais eram os seus desejos? Era de não enfrentar a cruz.
Por um momento Jesus pensou em não enfrentar a cruz. Por um momento Jesus pensou em ficar isento daquele sofrimento. Por um momento Jesus pensou em não se entregar como prisioneiro, não receber os açoites, as injúrias, os xingamentos. Por um momento Jesus viu que ele poderia estar livre daquilo. E naquele momento que Jesus está neste grande conflito da sua alma com o seu espírito, Jesus então nos ensina uma grande lição. Nessa hora Jesus vai para a oração. Jesus se propõe a orar mais uma vez. Inclusive a Bíblia diz que ele foi ali como era de costume. Ele já tinha ido ali outras vezes para orar. E agora Jesus se propõe a orar mais uma vez. E a oração de Jesus está no texto que nós lemos. E eu quero ler com os irmãos novamente. Mateus capítulo 26. Quem está me entendendo, diga amém. Ele foi mais adiante, lá no versículo 37, que eu já li, mostra-nos Jesus levando Pedro, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e diz no 37, que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se, mas foi a entristecer-se e a angustiar-se muito. Quem já passou por muita tristeza? Não é uma tristeza porque você perdeu o horário de um compromisso, não é uma tristeza porque alguém terminou o namoro, não, é muita tristeza, era muita angústia. E a Bíblia diz no versículo 38, que ele diz para os seus amigos: a minha alma está cheia de tristeza, e tristeza até a morte. O momento do Getsêmani é o momento que você precisa de pessoas que são suas confidentes, que você vai abrir o seu coração, que você vai dizer da sua angústia, da sua dor. Talvez aqui está a resposta porque Jesus não levou todos, porque ele não confiava em todos para abrir o seu coração. Ele tinha mais intimidade com Pedro, Tiago e João. Eles eram mais próximos dele. E ele, para eles, ele abre o seu coração e ele diz: a minha alma está cheia de tristeza, e é tristeza até a morte. E Jesus se sente ali com medo, com pavor, e ele pede para eles: fiquem aqui comigo, velem comigo. É aquele momento que você precisa de um ombro amigo, que você precisa de alguém para pelo menos estar com você, para pelo menos estar junto com você. Alguém que quando você está chorando, você está em angústia, você pode olhar para o lado e ver que ele está ali, ou que ela está ali, que você não está só. Jesus precisou desses amigos. Na hora da nossa angústia, a gente precisa de amigos. A gente precisa de pessoas que nos compreendam, que vejam o nosso lado humano, que vejam o nosso lado fraco. Jesus precisava, porque se Jesus levasse naquele momento os fariseus, eles diriam: aí, tá vendo? Olha que fraco. Eles iriam criticá-lo como sempre criticavam. Imagine os fariseus vendo Jesus triste, angustiado, e angústia até a morte. Os fariseus diriam: tá vendo? Ele que se diz o Filho de Deus, olha aí que fraco. Olha que homem fraco. Eles iriam criticá-lo. Se Jesus levasse pessoas da multidão que lhe seguiam e participavam dos seus milagres, elas seriam frustradas e diriam: esse aí é aquele que multiplicou pães e peixes? Esse é o mesmo que deu vista aos cegos? Esse é o mesmo que curou os leprosos? Não, não é possível. Eu conheci outro Jesus. Esse aí não é tão poderoso assim. Esse aí está muito fraco, está chorando. Porque as pessoas que te seguem de longe, elas não entendem as suas fraquezas, as suas dores. Os seus inimigos muito menos. Eles vão te criticar e usar isso e explorar isso para te abater. Mas na hora da dor, você sempre terá alguém que vai te compreender, que vai te entender e que vai saber que você está precisando de ajuda. Receba essa palavra nesta noite. Deus sempre levantará um Pedro, um Tiago, um João para estar do seu lado. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Diga aí para quem está do seu lado: você não está só.
E ele pede para eles: fiquem aqui comigo, vigiai comigo. E no verso 39, quem está me entendendo, diga amém. Diz assim: e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orava. E ele dizia... Aqui Jesus nos ensina o que a gente deve fazer na hora da tristeza, da angústia. Ora, busque a Deus, clame ao Senhor. E Jesus começou a orar, e a sua oração foi: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. O que Jesus está pedindo aqui para o Pai é justamente o livramento da cruz. Passa de mim esse sofrimento. Passa de mim essa dor, que eu não tenha que enfrentar este momento. Pai, se for possível, me livre dessa. É como se ele dissesse: eu nunca te pedi nada desse jeito, mas eu estou te pedindo, Pai, me livra dessa. Não permitas que eu passe por isso. Mas esse Jesus que pede o livramento, ele também é o Jesus que é submisso, que ele entende que se o Pai livrar, o Pai é Pai. Mas se o Pai não livrar, o Pai continua sendo Pai. Em outras palavras, se Deus te atender na sua hora de dor e te livrar da dor, Ele é Deus. Mas se Ele não te atender naquilo que você quer, Ele continua sendo Deus. Tudo tem um propósito. Para tudo há um propósito. Ele continua sendo Deus. E Jesus diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele ora também: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A hora da dor é a hora que você vai conhecer a vontade de Deus. Quando você enfrentar o seu Getsêmani, você conhecerá, quando orar, a vontade de Deus. É a hora que está em jogo se vai prevalecer a sua vontade ou a vontade de Deus. É a hora que está em jogo se vai prevalecer o que eu quero ou se aquilo que Deus quer. O Getsêmani nos mostra que esse conflito é real e que a gente precisa entender que a nossa vontade, ela sempre deve estar submissa à vontade do Pai. E Jesus pede o livramento, mas ele também diz: todavia, seja feita a tua vontade, não o que eu quero. E Jesus volta aos seus discípulos, acha os seus discípulos adormecidos. Versículo 40. E ele disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? O mesmo Pedro que um pouquinho antes, lá no culto, disse para Jesus: não vou te deixar sozinho. Se todo mundo te abandonar, eu estou contigo. Esse mesmo Pedro já está dormindo. Não conseguiu acompanhar Jesus. O que isso nos ensina, irmãos? Que na hora da dor a gente precisa de amigos. Mas tem hora que a dor é tão grande que nem mesmo os amigos poderão fazer alguma coisa. Tem hora que a dor é tão grande que nem o seu esposo poderá fazer alguma coisa. Nem a sua esposa fará alguma coisa. Nem o seu pastor, seu irmão aqui na igreja fará alguma coisa. É só você e Deus. Jesus contava com Pedro, contava com Tiago, contava com João, mas quando ele volta da oração, eles estavam adormecidos. Agora Jesus está plenamente só aqui na terra. Não tinha nem Pedro, nem Tiago, nem João com ele, porque eles estavam adormecidos. É aquele momento crucial do seu sofrimento, da sua dor, que você realmente fica só. Ninguém pode te acompanhar nessa hora. Ninguém vai ter condições de estar ao seu lado nessa hora. Mas Deus está dos céus olhando. Deus está dos céus observando. Deus está no seu trono vendo você, Maria, Antônio, João, Emanuel, Davi. Deus está vendo você, Irã, Davi, Marcelo. Deus está te olhando. Diga para alguém do seu lado: Deus está te vendo. Você não está só. Pode ser que você esteja só aqui, mas os céus estão te vendo. Quantos creem que os céus estão nos vendo? Levante as duas mãos, dê um brado de glória ao nome de Jesus.
Jesus então faz essa pergunta: nem uma hora pudeste vigiar comigo? Aí Jesus os repreende: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí Jesus vai orar a segunda vez: meu Pai, este cálice não pode passar de mim sem eu beber. Faça-se a tua vontade. Jesus volta e acha outra vez eles dormindo, porque eles estavam cansados, seus olhos estavam pesados, carregados. É aquele momento em que os amigos, por mais que eles sejam bondosos e queiram te ajudar, mas eles darão prioridade àquilo que eles estão precisando. Porque chega um momento que você vai ter que olhar as suas prioridades e você não vai conseguir atender as prioridades dos outros. Assim aconteceu com Pedro, Tiago e João. Jesus estava precisando de companhia, precisando de amizade, mas eles, cansados, com os olhos pesados, carregados, eles preferem agora atender a necessidade deles mesmos e não estarem com Jesus. Chegará um momento que alguém vai dizer para você: olha, até aqui eu vim com você, daqui para frente eu não consigo mais. Eu preciso olhar ao meu lado, eu preciso ver o que está acontecendo comigo também, eu preciso ver os meus sentimentos, eu preciso ver a minha alma, eu preciso olhar para mim também. E eu não consigo mais olhar para você e nem te atender. Você estará sozinho. Isso aconteceu com Jesus. E Jesus, sendo Deus, plenamente Deus, perfeito, nunca pecou, só praticou o bem, ele enfrentou essa hora, ele enfrentou esse momento. A pergunta que eu faço é: e nós, que somos maus, pecadores, que erramos, também enfrentaremos as nossas dores. Mas eu venho dizer para você: o céu está olhando. Eu vou repetir: o céu está olhando. O céu está te observando. O Senhor permite que a gente vá até um determinado ponto. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe até onde você suporta. Ele sabe até onde você pode ir. E Ele vai dando corda. Mas na hora crucial, Ele manda o conforto, Ele manda a resposta. E eu quero dizer aos irmãos que há resposta de Deus aqui nesta noite. Quem sabe alguém entrou aqui e está assim no último estágio da sua dor, do sofrimento. Eu tenho uma palavra de Deus para você: a resposta do Senhor para você. Há conforto do céu para a sua vida. Quem crê nisto, levante as mãos e adore e exalte ao nome de Jesus. Getsemane é o lugar então que você ficará só. Pela terceira vez Jesus vai orar. Pela terceira vez Jesus volta. E pela terceira vez estavam dormindo. E pela terceira vez Jesus repetiu as mesmas palavras. Jesus nos mostra aqui que há momentos que nós ficaremos sós e teremos que enfrentar as nossas dores. Mas a gente não pode desistir. A gente não pode parar. Jesus poderia ali ter corrido daquele ambiente, ter saído de Jerusalém, ter ido para outro lugar, porque ali o prenderam, ali o levaram para ser julgado, condenado e morto. Jesus poderia ter pego outro caminho. Jesus poderia ter se livrado daquele momento. Mas Jesus não fugiu. Jesus ficou até o fim. Ele tinha uma missão para cumprir. Eu venho dizer para vocês nesta noite: não fuja, fique até o fim. Diga pelo menos para 2 aí: vai até o final. Não fuja. A dor pode estar grande, o aperto pode estar grande. Você está sendo prensado como a azeitona era prensada ali no Getsemane. Mas escute, é na hora da prensa que você vai soltar o que há de melhor no seu coração. É na hora da dor que você vai começar a pregar com mais unção. É na hora da dor que você vai começar a cantar com mais unção. É na hora da dor que você vai começar a tocar com mais unção. É na hora da dor que você vai aprender a perdoar com mais facilidade. A prensa de Deus vem e nos pega às vezes. Mas assim como a prensa pegava a azeitona e tirava da azeitona, em 3 fases,
aquilo que havia de melhor. Na primeira fase, tirava da azeitona o óleo que era usado no templo para os serviços sagrados. Na segunda fase, tirava da azeitona o óleo que era usado como remédio, como medicação. E na terceira fase, tirava da azeitona o óleo que era usado para luz, para iluminação. Nas 3 fases da azeitona, ela solta o que há de melhor. E interessante que cada vez vai ficando melhor. Jesus orou por 3 vezes, foi prensado por 3 vezes, e Jesus só foi soltando o que havia de melhor, que é amor, que é graça, que é compaixão. Porque lá no Getsêmani, o que fez Jesus também não desistir, não parar, foi porque ele olhava para mim, para você hoje, e ele via todos nós aqui salvos, libertos e transformados. Então Jesus não parou, Jesus prosseguiu, Jesus foi até o fim. E no final daquele momento, a Bíblia diz, lá onde eu li com os irmãos em Lucas 22 e 43, que quando Jesus estava na sua extrema dor, agora Lucas 22 e 43 registra o que aconteceu no final. Jesus já não suportava mais a dor. Neste momento de extrema angústia, que ele agora não tem mais a companhia nem de Pedro, nem de Tiago, nem de João. E Jesus está no último estágio da sua dor. Aí disse Lucas, e apareceu-lhe um anjo do céu. Eu creio que nesta noite as janelas dos céus, as comportas celestiais estão abertas sobre este lugar. E Deus tem resposta do céu para a sua vida. Quem crê nisso, levante as 2 mãos, abra a sua boca se você puder, dê o melhor glória a Deus que você puder, porque assim como Jesus recebeu conforto do céu, você também receberá conforto do céu. Apareceu-lhe um anjo do céu. E o que o anjo fazia com Jesus, irmãos? O fortalecia, o confortava. Veja que ali está o Jesus homem, na sua mais plena humanidade, o Jesus que ficou fraco, o Jesus que precisou de conforto, o Jesus homem está ali debilitado, fragilizado fisicamente, fragilizado emocionalmente, a sua alma está abatida, ele está só, não tem amigos mais para lhe socorrer, não tem mais pessoas que ele possa abrir o seu coração, é só Jesus e a sua dor. Mas nessa hora, os céus se abrem. A Bíblia não diz isso, mas eu posso conjecturar, é como se o pai dissesse, ele foi até o final, ele foi até onde ele suportava como homem, e agora eu vou agir, agora eu vou mandar para ele um reforço do céu. Está chegando o reforço do céu para a sua casa. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui para dizer, está chegando o reforço do céu para a sua família, está chegando o reforço do céu para o seu ministério, está chegando o reforço do céu lá nos seus negócios, no seu trabalho, no seu escritório. Quem crê nesta palavra, adore a Jesus. Se você puder, diga para alguém que está do seu lado, está chegando o reforço do céu, está chegando a ajuda do céu, está chegando o socorro do alto. Aleluia. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, diz o salmista. Há socorro do alto para a sua vida nesta noite. Há socorro do alto para a sua casa nesta noite. Apareceu-lhe um anjo do céu. Aleluia. E o anjo do céu apareceu e lhe fortalecia. E o que vem depois disso? O que vem depois disso é o que está no 46. Quando Jesus diz assim, verso 46 de Mateus 26. Jesus diz assim, levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Veja, irmãos, que Mateus 26 e 46
no final desse sofrimento, que aparece o anjo para lhe fortalecer, Jesus olha para Pedro, para Tiago, para João, e ele diz assim: levantem, ou levantemos, partamos, porque é chegado o que me trai. E no 47, diz assim: estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. E Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Veja que o conforto do céu, o fortalecimento do céu que Jesus recebeu, não foi para ele se levantar e matar os seus inimigos. Não foi para ele levantar e destruir Judas, que era o traidor. O conforto e a força que ele recebeu do céu foi para ele se levantar, e agora palavras minhas, e como se ele dissesse: pode me prender, pode me trair, pode fazer o que quiser agora, porque eu estou fortalecido. E ele olha para o inimigo, e veio e lhe trai com um beijo, e ele diz para o inimigo: amigo, a que vieste? Mas o fortalecimento que muitos estão pregando é para você passar por cima, é para você destruir seu inimigo, é para você arrebentar tudo. Mas eu vim trazer essa palavra hoje: Deus vai te fortalecer, mas não é para você arrebentar ninguém, é para você, na hora da sua maior dor, da traição, você se levantar e dizer: amigo, por que você está aqui? Só consegue chamar um traidor de amigo quem foi fortalecido pelo céu. Se coloque em pé em nome de Jesus. Receba esse fortalecimento. Diga pelo menos para 2: receba esse fortalecimento. Sabe aquele problema lá no trabalho? Você não vai chegar lá a 200 por hora arrebentando tudo. Você vai chegar lá como Jesus, dizendo: amigo, amiga, eu estou fortalecido. É como se Jesus dissesse: pode fazer o que quiserem comigo, porque eu estou cumprindo a minha missão. Deus já me fortaleceu. Deus está comigo. Eu sei para onde eu vou, eu sei qual é o meu propósito, eu sei qual é a minha missão. E o Senhor está dizendo para você hoje: receba esse fortalecimento, receba essa graça, receba essa força para você encarar as adversidades, encarar os inimigos de frente, mas sem tratar da mesma forma. É encarar com paz, com serenidade. E alguém vai olhar e vai dizer: mas estão fazendo tanto mal para ele, e ele está chamando de amigo? E você vai dizer: sim, porque eu fui fortalecido pelo céu. Mas estão perseguindo tanto ela, e ela está chamando de amiga? Sim, porque você foi fortalecida pelo céu. Mas estão falando tanto mal dele e tanto mal dela, estão perseguindo, ele está tratando como amigo, tratando como dignidade? Sim, porque você foi fortalecido pelo céu. A azeitona foi prensada e ela soltou o que havia de melhor. E nessa noite Deus está mandando a graça, o amor, a unção para você enfrentar as adversidades. Quem recebe isto, levante as mãos e glorifique ao Senhor. Deus está mandando aquilo que você precisa de fortalecimento para enfrentar as adversidades da vida. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença nós estamos, agradecidos a Ti, Senhor, por este momento na Tua casa, por este momento de louvor, de palavra, por este momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo tem falado ao nosso coração. Eu preciso, e todos nós nesta noite precisamos, Senhor, da Tua graça, da Tua ajuda, do fortalecimento que vem do alto. Senhor, venha fortalecer este crente, este obreiro, este irmão, esta irmã. Fortaleça agora, Senhor.
Ó Deus, manda o conforto do céu, manda a graça que ele precisa, manda a força que ele precisa para suportar o seu Getsêmani, o seu momento de dor, de aflição, de angústia. Senhor, abençoa esta igreja, fortaleça o corpo de obreiros, jovens, adolescentes, irmãos, irmãs, desde as crianças até os anciãos. Fortaleça o teu povo. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Quantos podem dizer amém?